Olá, graça e paz, pastor Miquel Figueiredo, passando aqui para deixar para o seu coração mais uma palavra que Deus tem tocado em nosso coração. Gostaria de nessa oportunidade compartilhar com vocês sobre a Nova Jerusalém, baseada em Apocalipse no capítulo 21, do versículo 9 ao 27 e do capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Mas antes de iniciar essa mensagem, gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal e também têm deixado o seu like. Que Deus continue te abençoando, vocês que têm compartilhado nossas mensagens, nós te agradecemos e pedimos que você que está nos acompanhando, que ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe essas mensagens com seus amigos, familiares, para que outras pessoas também possam ser agraciadas por uma palavra. Quem sabe há pessoas à sua volta que estão também precisando ouvir a palavra que Deus tem compartilhado em nossos corações. Então agradecemos a todos vocês que já têm se inscrito e vocês que ainda não se inscreveram, ficaremos muito agradecidos se vocês fizerem isso, tá bom? Mas antes eu quero, neste momento, orar com todos vocês. Querido Deus, bondoso Pai, somos muito agradecidos ao Senhor pela vida que tem nos dado, pela oportunidade que tem nos concedido e muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder meditar na Tua Palavra mais uma vez e falar da mesma. Que a Tua Palavra tenha livre curso em mente e corações, para que produza frutos, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ler aqui em Apocalipse no capítulo 21, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei, preste bem atenção no que eu vou dizer, a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu vou repetir esse versículo. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E qual tem a glória de Deus? Repetindo, e qual tem a glória de Deus? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Era semelhante a uma pedra preciosíssima. Preste atenção. Como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, ou seja, quadrado, de comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, dentro, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de amestita. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas nunca, jamais serão fechadas, e se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro. Ou seja, no livro da vida do Cordeiro. No capítulo 22, a partir do versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus queridos, essa é uma mensagem que ultimamente está sendo pouco pregada, pouco falada nos púlpitos, nas igrejas, mas eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia muito se pregar sobre a Nova Jerusalém. Meu saudoso pai, Manuel Gomes da Silva, que dorme no Senhor, ele amava essa palavra, ele amava o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro belíssimo, que muitos têm medo, que muitos fogem do livro de Apocalipse. E eu gosto muito do livro de Apocalipse. A Nova Jerusalém, ela é mencionada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Apesar de ser citada no capítulo 3, no versículo 12, no mesmo livro, e outras vezes de forma indireta no decorrer do livro, são nos capítulos 21 e 22, onde a Nova Jerusalém é descrita em detalhes, com mais propriedade, como acabamos de ler. Em se tratando de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a palavra escatologia vem de duas palavras, escato e logia, escato, saída, último, e logia, estudo ou tratado, quer dizer, escatologia quer dizer estudo das últimas coisas, porque escato, saída, último, né? Como acontece com quase tudo na área da teologia, a Nova Jerusalém também é tema de debates interpretativos entre diferentes visões escatológicas, porque no estudo da escatologia há diferentes visões escatológicas. Neste estudo bíblico, eu quero compartilhar com vocês que conheceremos as diferentes interpretações
ou algumas interpretações sobre o assunto, além de analisarmos aqui os capítulos 21 e 22 desse magnífico livro. E queremos falar das diferentes interpretações acerca da Nova Jerusalém. Basicamente, eu quero falar de duas visões interpretativas a respeito da Nova Jerusalém. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, talvez você só tenha ouvido falar, ou não sei se você já esteve em contato com outras visões diferentes daquela que você tem a respeito da Nova Jerusalém. Então, apesar de haver uma grande variedade de interpretações sobre a Nova Jerusalém, principalmente em relação aos detalhes descritos no livro do Apocalipse, basicamente todas elas convergem em duas posições centrais, conforme nós veremos a seguir. Eu vou justamente me ater a essas duas visões, porque eu acho que elas se convergem. Primeiro, podemos dizer que há aquela visão de uma interpretação literal da Nova Jerusalém. Eu diria para vocês que é uma interpretação que basicamente muitos, ou da sua grande maioria dos pentecostais, que é a linha que eu pertenço, acreditam numa interpretação literal, porque desde criança eu sempre escutei, sempre ouvi sendo ensinado com respeito à Nova Jerusalém de uma forma muito literal, e há uma expectativa muito grande de muitos crentes que pisarão na Nova Jerusalém, que vão se deparar com todas essas maravilhas que nós descrevemos aqui ao ler o capítulo 21 e 22 desse livro. É o que chamamos da interpretação literal da Nova Jerusalém. Então, entende-se, dentro dessa visão, que a descrição da Nova Jerusalém no capítulo 21 do Apocalipse deve ser interpretada de forma literal. O que é isso? Logo, trata-se de uma cidade edificada exatamente como está descrito aqui, como lemos, né? Como acabamos de ler. E é porque, de modo que quando João revela que o muro tem uma medida de 144 côvados, côvado seria a medida de um antebraço aqui de um homem, né? O braço de um homem, que vai daqui da ponta dos dedos até o cotovelo, e media aproximadamente 50 centímetros, era uma medida básica, assim, 50 centímetros. Tá? Por exemplo, porque quando falamos que seria literal, é porque literalmente o muro da cidade possui essa altura, largura. Há também interpretação muito comum dentro dessa posição, que entende que a Nova Jerusalém é uma cidade realmente literal, mas considera que a descrição do capítulo 21 é simbólica. O mais importante é que nós lemos logo no começo aqui da nossa fala, no capítulo 21, no versículo 9, que diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, e te mostrarei, ou mostrar-te-ei quem? Ele não diz aqui, eu vou te mostrar logo de início a cidade, vou te mostrar uma cidade. Não, vou te mostrar a noiva. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, que era noiva, agora já é a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e quando João estava na expectativa de ver uma mulher ou uma noiva, na nossa visão, quando se fala de noiva, de esposa, né? Mas o que João viu, na realidade, me mostrou-se o quê? A santa cidade de Jerusalém. Logo, o próprio anjo aqui
quando transportou João para aquela elevada montanha, quando ele mostrou para João aquela cidade, logo ele disse que estaria mostrando para João a noiva, ou a esposa do Cordeiro. Então, quem é a esposa do Cordeiro? A Nova Jerusalém. É isso que o anjo estava dizendo aqui no capítulo 21, versículo 9. Não estamos aqui com nenhuma inovação, a não ser interpretando o texto que acabamos de ler, tá? Me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É o que chamamos aqui, aí podemos caminhar para a segunda corrente de interpretação sobre a Nova Jerusalém, é o que chamamos de interpretação simbólica da Nova Jerusalém. Então, entende-se que a descrição da Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica, ou seja, a Nova Jerusalém é o símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente no livro de Apocalipse. Vale ressaltar que essa interpretação, de forma alguma, entende a Nova Jerusalém como um tipo de utopia, uma ilusão, algo que não existe ou não existirá. Não é isso que queremos dizer com uma interpretação simbólica. Não. Ao contrário, essa interpretação considera o padrão literário do livro de Apocalipse, onde, obviamente, é rico em simbologia, e percebe que a descrição da Nova Jerusalém obedece a esse padrão, onde uma realidade indescritível revelada através de símbolo. Então, conforme vocês podem observar, e quem ler Apocalipse, acompanha Apocalipse, observa que quase tudo que está escrito em Apocalipse é muito envolvido de simbologia, de símbolos, e não podemos desprezar esse estilo literário de Apocalipse. Então, o que podemos dizer? O que é a Nova Jerusalém no livro de Apocalipse? É isso que nós queremos abordar a partir de agora. Então, dentre as interpretações acima citadas, que é a interpretação literal e a interpretação simbólica, particularmente, nós consideramos que a última posição, ou seja, a interpretação simbólica, é a mais coerente pelo que acabamos de ler aqui. Essa é uma interpretação natural do próprio livro de Apocalipse, considerando as suas características, os elementos descritos nos capítulos 21 e 22. O livro de Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é muito mais do que isso. A Nova Jerusalém é a própria noiva, ou seja, a própria esposa do Cordeiro, conforme lá no capítulo 19, do versículo 7. Vamos ver o que diz o capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultamo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha que coisa gloriosa. Então, a Bíblia, quem seria então a noiva do Cordeiro que vai passar pela boda do Cordeiro? A igreja. A igreja hoje, ela é a noiva do Cordeiro. E haverá uma grande festa nupcial. Após o arrebatamento, o rapto da noiva, o rapto da igreja, é o que chamamos de arrebatamento da igreja. A igreja passará pelo tribunal de Cristo para receber seus galardões e em seguida irá para as bodas do Cordeiro, para celebrar essa grande festa nupcial. E a Bíblia menciona que após esta fase, ela já não será mais chamada da noiva do Cordeiro, mas sim a esposa do Cordeiro. A igreja casará com Cristo.
A igreja terá um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se unirá a Cristo, porque João diz que ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós uniremos a Cristo, seremos um com Cristo, e assim como ele é um com o Pai, em Cristo nós nos uniremos ao Pai. Assim como Jesus disse, ele é um com o Pai, nós somos um com Cristo. E ao sermos um com Cristo, após esse casamento, nos uniremos a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer que esta interpretação, ela fica clara, comparando o versículo 9 e o versículo 10 do próprio capítulo 21. Veja o que diz o capítulo 9 e o capítulo 10, eu acabei de ler. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças repletas dos últimos flagelos. Disse, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Perceba então, meus queridos, que João foi convidado pelo anjo para ver uma cidade? Não. João foi convidado para ver a noiva, ou seja, a esposa do cordeiro. E que visão João teve? Se você interpretar o texto que acabamos de ler de forma literal, naturalmente você deve esperar que João visse, de fato, uma mulher vestida, toda ataviada, uma noiva. Entretanto, no versículo seguinte, o que o apóstolo contemplou foi uma cidade. Estas particularidades, meus irmãos, acontecem bastante no livro de Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 5 do mesmo livro, João se desespera, pois não havia ninguém capaz de abrir um livro selado com 7 selos. Então, um dos anciões conforta João, dizendo, eis aí o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro, conforme o versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse. De acordo com esse versículo, obviamente, eu acredito que o que João estava esperando ver era o quê? Um leão. Eis aí o leão da tribo de Judá. Mas quando João olhou, quem ele viu? Um cordeiro. Ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. No versículo 6. Exatamente esse mesmo padrão de narrativa que encontramos na descrição da Nova Jerusalém. Portanto, devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna, santa, o lar da esposa do Cordeiro, bem como de modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, ou seja, os habitantes da cidade, e a própria cidade em si. Esta cidade, ela desce do céu, isto é, a sua origem é ou estar no céu, ela vem de Deus, pois foi escolhida por Ele, nascida do alto, como resultado da obra transformadora do Espírito Santo, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 9, que acabamos de ler, Gálatas capítulo 4, versículo 26, Hebreus capítulo 11, versículo 10, capítulo 12, versículo 22, ou seja, ela é muito mais, a Nova Jerusalém é muito mais que edifícios. Ela é pessoas.
A expressão Nova Jerusalém é claramente uma contraposição à velha e terrena Jerusalém da Palestina. Desde o Antigo Testamento, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Lá em Isaías, capítulo 54, versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 32. E a igreja é sempre representada pelo símbolo de uma cidade. Isaías 26, 1 e Salmos número 48. Quando João descreveu essa cidade esplendorosa, ele utilizou os mesmos símbolos do capítulo 4 na visão do trono de Deus. Veremos a seguir a descrição da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. Descrição da Nova Jerusalém. Primeiro, Nova Jerusalém, chamada de Cidade Santa. Versículo 10, versículo 16, versículo 18. Ela é revestida da glória de Deus, e seu esplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus, que a noiva reflete a glória do noivo. Ela é santa, ela é a noiva, do contrário da Babilônia, que é chamada na Bíblia da grande prostituta. Que coisa magnífica! A Nova Jerusalém é santa. Segundo, a Nova Jerusalém, os versículos seguintes diz que ela tem 12 portas. O que significa isso? No livro de Apocalipse, no número 12, o número 12 sempre está ligado ao povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos. Nas 12 portas, João viu anjos. E nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. As portas distribuídas em três em cada direção. As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar nessa cidade e que os seus habitantes provem de todas as partes do mundo. Mas os anjos postados, cada um em uma porta, mostram que nem todos podem entrar. Veja aqui, 3 portas para o sul, 3 portas para o norte, 3 portas para o leste e 3 portas para o oeste, cobrindo os 4 cantos da terra. Os cidadãos de Babilônia, da Babilônia, os admiradores da meretriz, não pertencem à noiva, que estão descritos lá no capítulo 18 e 19 de Apocalipse. Essa cidade é a habitação apenas de um povo. Que povo é esse? Da igreja, dos redimidos, dos salvos, daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade pertence ao verdadeiro Israel de Deus, dos santos da antiga e da nova dispensação. Por isso que fala das 12 tribos de Israel, representando ali a antiga aliança, aqueles que pertenceram ao Antigo Testamento e morreram fiéis a Deus. Repare também que o nome das 12 tribos de Israel também estão gravados nas portas da cidade. Ou seja, a maneira, o que Deus está dizendo, quem foi a porta para a humanidade entrar na cidade santa foi através do povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus,
foi a igreja do Antigo Testamento, a igreja da Antiga Aliança, foi colocada por Deus como porta para que todos aqueles possam adentrar por essa cidade magnífica e maravilhosa que é a Nova Jerusalém. Terceiro, eu falei primeiro que a Nova Jerusalém ela é santa. Segundo, tem 12 portas e também tem um grande muro. Terceiro agora, tem um grande muro. Está no versículo 12, no versículo 17 e no versículo 18. Ao mesmo tempo que a cidade tem 12 portas, significa que ela é aberta a todos. Ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda língua, raça, povos, tribos, nação. Ela também tem uma grande muralha. O que significa? Significa que ela não é aberta a tudo. Para fazer parte dessa cidade, para ser um cidadão dessa cidade, não pode ter uma vida dissoluta, viver de qualquer maneira. Muralha significa segurança, proteção. O muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12, mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus, que é o número 12. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, uma figura dos santos da antiga dispensação e da nova dispensação. Ora, meus irmãos, se formos querer interpretar a Nova Jerusalém no sentido literal, não faria sentido. Como pode uma cidade que mede 144 côvados, se um côvado era equivalente a 50 centímetros, diríamos aqui 72 metros, é impossível um tamanho dessa cidade abrigar todo o povo de Deus que contempla a antiga e a nova aliança. Como pode? Uma cidade, ela seria pequenina, não caberia todo mundo. Logo entendemos que essas medidas são simbólicas. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Uma figura dos santos da antiga dispensação e o da nova dispensação, que é a igreja. Na cidade há portas, e as portas estão abertas, conforme versículo 13 e versículo 25, mas nem todas, ou seja, nem todos poderão entrar por essa cidade, conforme versículo 27. Veja o que diz o versículo 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Ficarão de fora os abomináveis e os mentirosos, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Em cada porta tem um anjo, e a cidade está cercada por uma grande alta muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade, separa o puro do impuro. Esse muro aqui representa a proteção dos que estão dentro e se afasta dos que estão de fora. O pecado não pode entrar nessa cidade. Somente os remidos, os justificados, os que tiveram suas vestes alvejadas, lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, são aqueles que poderão entrar, são aqueles que podem entrar e habitar e ser a cidade santa. A cidade santa, ela é santa, ela tem 12 portas e tem uma grande muralha. E quarto, podemos dizer que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. Versículos 14 do capítulo 21
versículo 19 e versículo 20. A cidade tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. A verdade revelada nas Escrituras através dos apóstolos, o qual Jesus é a pedra angular desse fundamento, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Nessa cidade, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estarão unidos. Logo, quem fará parte, ou quem será a Nova Jerusalém, quem será a esposa do Cordeiro, são aqueles que foram redimidos na antiga e na nova aliança. Por isso que a cidade tem representatividade das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro, representando Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento. Quinto, a Nova Jerusalém é medida como um cubo perfeito. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Veja o que diz o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e de larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estágios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, essa cidade mede 12.000 estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Essa medida, meus queridos irmãos, não deve ser entendida de forma literal, como eu falei. Você imagina 2.200 quilômetros para abrigar todos os salvos da antiga e da nova aliança. Bom, quando eu era criança eu não tinha muito esse entendimento, mas depois quando começamos a meditar em todas essas questões, não podemos achar que realmente se sustenta numa interpretação literal dessa cidade, da Nova Jerusalém, mas ela simboliza tamanha plenitude conferida a quem? A igreja. A igreja é a Nova Jerusalém. Por que a igreja é a Nova Jerusalém? Porque a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. E quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. A igreja é formada pelo povo escolhido de Deus durante toda a história. Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade. A medida da cidade é um símbolo da sua majestade, grandiosidade e suficiência. A Nova Jerusalém é algo, meus queridos, incomparável, pois não há e nunca existiu uma cidade terrena com essas dimensões. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos do tabernáculo e do templo. Se você observar as medidas do tabernáculo e a medida do templo, veja o que estava simbolizando ali o tabernáculo e o que estava simbolizando o templo. O templo abrigava o quê? O tabernáculo, a glória de Deus. É o que lemos aqui. A cidade, ela carrega a glória de Deus. Um lugar onde não apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita. E todos os seus habitantes são reis e sacerdotes, como Pedro disse lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9. Sexto, a praça da Nova Jerusalém é indescritível. Veja o versículo 21. O versículo 21 diz assim: as 12 portas, ou seja, as 12 portas são 12 pérolas.
Você imagina, você olhando uma pérola tão pequenininha, a esplendiosidade dela, a beleza de uma pérola. Você imagina você olhar para uma porta e enxergar uma grande pérola. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro. Como vidro transparente. Que coisa linda. Imagina a esplendiosidade, a beleza, a grandiosidade que João, quando abriu seus olhos e viu aquela praça da Nova Jerusalém, indescritível. Você imagina uma praça toda feita de ouro, como um vidro transparente. Você já viu uma praça de ouro puro? Eu nunca vi. Como vidro transparente, tenho certeza que ninguém nunca viu. A praça é o lugar central de uma cidade. É onde as pessoas se reúnem. É o lugar mais conhecido da cidade, é a praça. Na Nova Jerusalém, as 12 portas revelam a praça central. Uma praça de ouro puro, como vidro transparente. O centro dessa cidade é puro, belo, valioso como ouro, íntegro como vidro transparente. Nessa cidade não há nada escondido. Outro ponto que podemos destacar sobre a Nova Jerusalém, e eu já estou caminhando para o final. Sétimo, não há santuário na Nova Jerusalém como havia na Jerusalém terrestre. Não há santuário, não há templo, não há tabernáculo. Está lá no versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário, ou seja, o seu templo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Esse certamente é o ponto alto da descrição. Isso significa que essa cidade é o lugar da plena ou de plena comunhão com Deus. Não há mais templo, pois o próprio Deus é o seu templo. Ou seja, a igreja habita em Deus e Deus habita na igreja, porque já houve um casamento. Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, mas não perdeu a sua divindade. E ao ser ressuscitado em carne, ele permanece com a sua humanidade e nos unindo a Cristo, nos uniremos ao Pai, assim como Cristo é com o Pai. Nós seremos na condição de igreja. A manifestação da glória de Deus é tão grande nessa cidade que não há qualquer necessidade do sol, da lua, pois o próprio Cordeiro a ilumina. A glória de Deus não está mais restrita ao santuário, como estava lá no Antigo Testamento. A arca representava a presença de Deus no tabernáculo. Mas a glória de Deus não está mais restrita aqui ao santuário, ao tabernáculo, mas manifesta-se em todos os lugares da cidade, porque a glória de Deus é manifestada nos habitantes desta cidade. Oitavo, no versículo 1 do capítulo 22 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A Nova Jerusalém tem um rio de água viva.
A cidade também tem um rio de água viva, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Não podemos também interpretar isso de forma literal. Esse rio simboliza a vida eterna que emana de Deus e do Cordeiro, a salvação pelo dom da graça e soberana de Deus. Perceba que o rio não procede de qualquer lugar, ele sai do trono de Deus. Isso significa que a nossa salvação não vem de qualquer lugar, ela tem sua origem no próprio trono de Deus. Isaías sempre apresentou Deus dizendo: eu sou aquele que te salva. Deus é o nosso Salvador e o Cordeiro, Jesus Cristo, é o instrumento que Deus utilizou para nos salvar. Podemos dizer que Deus é o Salvador e Jesus é a nossa salvação. O rio tem origem no trono de Deus, isto é, na vontade soberana dele, e nos foi conferida pelo sangue redentor do Cordeiro. 9. Na Nova Jerusalém há um parque com a árvore da vida. Que coisa preciosa. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia fala que tinha lá no Éden a árvore da vida. E o homem tinha liberdade para se alimentar da árvore da vida, porque Deus queria que o homem vivesse com abundância e tivesse vida eterna. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem pecou, quando o homem se rebelou contra Deus, o que diz o texto bíblico lá no primeiro livro da Bíblia de Gênesis? Deus colocou um querubim com a espada flamejante para impedir, para proibir do homem ter acesso à árvore da vida, para que ele, cheio de pecado, não viesse a morrer e perpetuasse o erro, o mal, a maldade, o pecado aqui na terra. Mas agora, o homem já redimido, salvo, lavado, resgatado, transformado, uma nova criatura em Deus. Agora, João vê novamente a árvore da vida. E onde está a árvore da vida? No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, a árvore da vida. No original grego, os termos referentes à árvore da vida, ao rio e à praça estão no coletivo. O que isso demonstra? Isso demonstra o caráter abundante da nossa salvação, a nossa comunhão plena e permanente entre Deus e todos os habitantes daquela cidade. Aqui é impossível não nos lembrarmos desse episódio do Jardim do Éden. Mas na Nova Jerusalém, o jardim, ele está preservado às margens do rio de água viva. A árvore da vida agora não está proibida, pelo contrário, está acessível. A comunhão com Deus está restaurada. A morte dá lugar à vida eterna. 10. O trono de Deus e do Cordeiro está na Nova Jerusalém. Está lá no versículo 3 e versículo 4. Já estou caminhando para o fim. Veja o que diz o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Versículo 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Aqui, podemos dizer
Por fim, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade. Ou seja, a igreja revela a majestade e a soberania do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem governa sobre a igreja, e a igreja o serve com alegria e devoção. Creio que ao lermos atentamente o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, podemos notar que a Nova Jerusalém é muito mais do que muitas pessoas imaginam. A Nova Jerusalém é muito mais do que imaginávamos. É claro que, de certa forma, boa parte dessa descrição, ou da descrição dessa cidade, já se cumpre hoje na igreja presente. Mas a totalidade do esplendor só será revelada quando o noivo vier buscar a sua noiva, quando a noiva se unir ao noivo, quando a igreja se unir a Cristo. Quando a igreja se unir a Cristo, ela terá acesso a profundidades, conhecimento, revelações inimagináveis. Assim como o corpo de uma noiva está coberto, assim como o corpo de um noivo está coberto, e eles vão para a festa de núpcias, e após a festa de núpcias, eles vão para a sua lua de mel, e ali se tiram as suas vestimentas, e ali eles se descobrem, têm acesso à intimidade um do outro, descobre e tem acesso a situações, coisas que ninguém tem. A vida de um casal, a vida privada de um casal, o segredo, a intimidade de um casal, é essa intimidade que teremos com Jesus, o Cordeiro, que teremos com Deus. É o que a Bíblia fala aqui. Nunca subiu o coração do homem. O que jamais poderemos descrever. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo disse que conheceu um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas indescritíveis, inefáveis ou impronunciáveis. Não existiam vocabulários humanos que podiam descrever as grandiosidades, aquilo que Paulo havia visto no terceiro céu. E somente quando nos unimos de uma forma plena, total, e lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz que é preciso que deixemos esta casa, este tabernáculo, porque ao nos despirmos desta carne, deste tabernáculo, que é o nosso corpo, nós receberemos não feito por mãos humanas, mas em Deus. Receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. O que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, que se planta um corpo com ignomínia, um corpo com pecado, um corpo sujeitos a decomposição, mas na ressurreição receberemos um corpo incorruptível. Nesse dia será cumprido toda a plenitude, a sublime promessa registrada no versículo 22 do capítulo 4. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, nós veremos a face de Deus. Que coisa maravilhosa! Não há nada que se compare a essa promessa. Qual é? A maior punição daqueles que estarão no inferno. Uma separação eterna de Deus. Passarão a eternidade separados de Deus, sem poder contemplar a sua face, sem ter acesso à sua bondade, pois rejeitaram o seu amor,
a sua bondade, a sua misericórdia no tempo oportuno. É comum hoje, vemos muitos cristãos fazerem hinos sobre a Nova Jerusalém, apenas enaltecendo, principalmente no sentido literal, ruas de ouro. Pisaremos em ruas de ouro. Os muros são de jaspe, mas se esquecendo que muito mais do que tudo isso, o que é mais precioso é contemplarmos a face de Deus. Certa feita, Moisés pediu a Deus: Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, mostra-me tua glória. E o Senhor disse: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Passarei a minha glória por você pela fenda. Tu verás a sombra, mas a minha face tu não verás, porque nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. E aqui a Bíblia diz que nós veremos a face de Deus. Veja o estado de glória, irmão, muito mais importante de que ressaltarmos o ouro, o jaspe, as pérolas. É a glória que nós carregaremos pela eternidade. Nós teremos esta glória em nós teremos acesso direto a Deus. Deus habitará em nós e nós em Deus. E nós contemplaremos a face de Deus. Estaremos com Ele. No versículo 6, nós somos avisados de que estas palavras são fiéis e são verdadeiras, dignas de crédito. Eu não estou aqui fazendo um sensacionalismo, não. Veja o que diz. O versículo 6 do capítulo 22 de Apocalipse. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nós estamos vivendo hoje uma época de um evangelho capitalista, onde só se fala de bens materiais, como o melhor dessa terra, viva o melhor dessa terra, esquecem do céu, e quando pensam no céu, sempre pensando em algo material. Olha, se estaremos na glória, se estaremos num corpo glorioso, que importância tem o ouro, que importância tem o jaspe, que importância tem pedras preciosas, que importância isso tem? Logo, isso tudo é um simbolismo de algo muito maior, da esplendorosa glória de Deus. Então, logo, estaremos nos tornando a esposa do Cordeiro e sendo a Nova Jerusalém. No versículo 7, somos confortados com um aviso do próprio noivo para a sua noiva. Olha o que Jesus está falando para nós aqui, irmãos. Por enquanto somos a noiva do Cordeiro, mas muito em breve vem buscar a noiva para viver com Ele para sempre, para ter acesso à intimidade, para ter acesso a tudo quanto não conhecemos, nós conheceremos quando nos unirmos para sempre com Cristo. Veja o que diz o versículo 7. A mensagem que tem que ser pregada hoje, a mensagem, tantas mensagens de vitórias, tantas mensagens de autoajuda, tantas mensagens nos trazendo
tranquilidade emocional, tratando da nossa vida emocional, e nós nos esquecemos da nossa vida espiritual. Nós temos um ser espiritual. E veja o que diz o versículo 7, povo de Deus. Eis que venho sem demora. Olha a mensagem do noivo para a noiva. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Finalizando esta mensagem. Certamente são os habitantes da cidade santa, os cidadãos da Nova Jerusalém. Estes são os vencedores, os eleitos dentre todas as nações, conforme o capítulo 7, versículo 9. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 17, versículo 8 e capítulo 21, versículo 27. O Senhor Jesus, certa feita, quando os discípulos, após aquela comissão que ele mandou, e pregando as 12 tribos de Israel, eles voltaram regozijando, voltaram felizes, dizendo: Senhor, até os demônios são sujeitos. O Senhor disse: não é disso que vocês têm que se alegrar. Se alegrem, por vossos nomes está escrito no livro da vida. O meu nome, o seu nome, foi escrito no livro da vida, não quando você deu o seu primeiro suspiro de vida aqui. Deus já te conheceu antes de você nascer. E Ele contemplou a sensibilidade do teu coração, Ele contemplou a sensibilidade. Ele de antemão viu você precisando, carente, necessitado dele, e Ele te atraiu com seu amor, e você e eu cedemos, fomos constrangidos pelo amor de Deus, e nos unimos a Cristo, e fomos reconciliados com Deus. Em Apocalipse, diz, no capítulo 14, versículo 1, diz que essas mesmas pessoas possuem o selo de Deus nas suas frontes e reinarão por toda a eternidade com o Senhor. Queridos, peço que você releia o capítulo 21 de Apocalipse, o capítulo 21 a partir do versículo 9, o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, para que você tenha um entendimento melhor a respeito da Nova Jerusalém. O objetivo desse estudo justamente foi para te chamar a atenção, mexer com você, para que você se atente para algo muito maior, muito mais esplendoroso, muito mais importante do que o ouro, o jaspe, o espelho, o cristal, do que tudo isso, que simbolicamente é descrito neste capítulo. Que você se atente para a importante comunhão com Deus. Nós seremos a própria Nova Jerusalém. Deus em Cristo vos abençoe rica, poderosa e abundantemente. Se você gostou dessa mensagem, mais uma vez, eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, deixa seu joinha, seu like, ative aí o sininho para receber as novas notificações e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigos, familiares, para que eles também possam ter acesso a esta palavra, ter essa reflexão e, quem sabe, mudar a sua vida e pensar um pouco mais na preciosidade, na grandiosidade de pertencer e ser a noiva do Cordeiro e caminhando para sermos a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Jerusalém
que bonita é rua de ouro, mar de cristal. Já cantamos esse hino desde do nosso tempo de infância. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.